Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém. Eita, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso. Ele preparou esse dia para nós. Antes mesmo que nós pudéssemos abrir os olhos, esse dia já estava preparado. E tudo que aconteceu nele foi permissão de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe até aqui. E que você tenha chegado até aqui pela motivação certa, que é receber mais de Deus, mas também se derramar diante dele. Que você possa hoje executar com excelência o seu culto ao Senhor. Que você possa hoje sair daqui com a gratidão de poder ter participado na casa do Senhor, da palavra dele, amém? Quem tem fome e sede de Deus, fala amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 1 Samuel 30. Aleluias. Glória a Deus. 1 Samuel 30. Amém, glória a Deus. Quem achou, fala amém. Quem ainda não encontrou, fala misericórdia. Eu vou esperar. Eu espero você achar. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Eu sempre digo que não tem como um soldado ir para a guerra sem a espada. E a espada é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele se refere à palavra de Deus, ele fala que é uma espada semelhante ao que os romanos usavam, que é uma espada pequena. Porque quando o confronto acontece, é de perto. O diabo nunca vai te atentar de longe. A guerra nunca vai ser de longe. É sempre perto. E você tem que estar preparado. E é a palavra. Vamos lá. 1 Samuel 30, está escrito assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclade, e tinham ferido a Ziclade, e tinham posto a fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram. Nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Dali e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada e a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos. Senhor, neste momento, Pai, acabamos de ler a sua palavra. Vem, ó Pai, neste momento de encontro às nossas mentes e ao nosso coração. E que a gente possa ouvir a sua voz. E que tudo aquilo que o Senhor deseja seja dito nessa noite, Pai. Eu te agradeço, me usa, Pai, como instrumento de bênção nessa noite, Pai. E nos livra de todo mal. Amém. Amém? Então, neste cenário aqui, Davi estava passando talvez o pior momento da vida dele. Para vocês poderem entender, esse texto aqui é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Depois eu recomendo que vocês leiam ele inteiro, depois na sua casa. É muito rico e cheio de informação, cheio de segredo, é maravilhoso. Então, para vocês poderem entender, Davi, ele estava num momento que ele estava fugindo de Saul. Saul era sogro de Davi. E ele era o rei de Israel.
Saul, ele teve ciúmes e inveja de Davi, porque as pessoas estavam se agradando com a performance de Davi e a fama dele estava correndo. E Saul não gostou daquilo. E Saul já sabia que ele era ungido, né? Então, Saul começou a persegui-lo, tentou até matá-lo. Por conta disso, Davi resolveu fugir. A esposa dele ajudou ele a fugir. E ele buscou abrigo em vários lugares. Ele foi para a caverna, ele foi para diversos lugares fugindo. Ele e mais 600 homens. Esses homens eram do exército de Davi. E esses homens também tinham família. Então não fugiu só Davi. Fugiu Davi, 600 homens, suas esposas e seus filhos. Né? E neste momento, Davi encontra abrigo junto a um rei, Aquis. Eles criaram ali uma amizade e Aquis pegou confiança a Davi. Então, pela confiança que ele teve, ele disponibilizou ali uma terra para Davi, que era Ziclag. Nessa terra, Davi habitou por 1 ano e 4 meses. Nesse período aqui que ele ficou nessa cidade, Davi, ele não orou, ele não jejuou e tampouco fez músicas para Deus. Foi o momento que ele estava com a mente totalmente voltada a guerras. Ele fez bastante guerra, ele foi para bastante batalhas, ele enfrentou os inimigos. Só que neste momento, quando ele fez amizade com Aquis e criou ali uma aliança, ele estava tendo uma aliança com um rei que era inimigo dele, porque Aquis era rei de um povo que era inimigo de Israel. E naquele momento, Davi começou a se preparar para participar de uma guerra, que ia ser uma guerra contra o exército que futuramente poderia ser dele. E foi, né, dele, porque depois Davi se torna rei. Então, quando ele começou a se preparar para essa guerra, os filisteus chegaram e falaram assim: esse daí não é aquele que matou milhares? Não queremos ele conosco nessa batalha. Aquis, contrariado, chegou e falou: Davi, vou ter que te dispensar, peço que você volte para sua casa com os seus homens, porque não querem que você vá para a batalha, para essa batalha em especial. Davi, então, pegou os seus homens e voltou para a cidade. Só que olha só o cenário que ele encontra. Ele encontra um cenário de uma terra destruída. Entraram naquele lugar, saquearam, queimaram e ainda levaram as mulheres e os filhos escravo. Fizeram de escravo e levaram com eles. E a Bíblia aqui está falando que Davi e aqueles homens chorou muito. Eu acredito que uma das piores tristezas que alguém pode ter é perder a família. Eu acredito que é a pior das dores que um homem e uma mulher possam enfrentar. É a perca da família. E naquele momento, Davi, ele não tinha perdido só bens materiais. Ele tinha perdido mulheres e filhos. Mulheres e filhos dos seus homens. O desespero, a dor, o medo invadiu o coração dele, com certeza. Com certeza ele ficou com aquela sensação de perdi uma luta que eu não lutei. Só que se você continuar lendo, porque nós fizemos a leitura até ali no versículo 4, né? Que eles choraram. Mas se você ler lá no versículo 6, está escrito assim, ó: todavia se esforçou no Senhor.
Todavia, Davi, triste, desesperado, ele se esforçou no Senhor. Ou seja, ele encontrou força no Senhor para guerrear e lutar a favor da família dele e da família daqueles homens que tinha sido removido daquele lugar. Davi chorou, mas ele levantou. Ele olhou para o Senhor, que é o Deus que tudo pode, que é o Deus que ungiu a ele. E ele falou: Senhor, eu vou atrás da minha família. E o Senhor disse: vá, certamente eu estarei com você. E Davi vai em busca da sua família. E aí entra o tema da pregação, o tema da ministração. Proteja a sua família. Por que proteja a sua família? Hoje é uma das áreas mais atacada pelo inimigo. Nesse dia, Davi foi atacado fisicamente e moralmente, porque acabou com a moral dele, destruiu a cidade dele, levou a esposa, levou os filhos. E hoje não é diferente. Hoje se repete exatamente o mesmo cenário. O erro de Davi foi ter saído daquela cidade e não ter deixado ninguém como guarda. Ele deixou o lugar sem nenhum homem. Eram 600 homens e os 600 homens estavam com ele. Ele não deixou ninguém para proteger aquelas mulheres, os vulneráveis. E quantas vezes nós, que temos família, fazemos exatamente igual com a nossa família? Saímos e deixamos sozinhos. Só que hoje, se você trazer essa mensagem para o dia de hoje, quando a gente sai de casa e deixa os filhos sozinhos, ou deixa quem for lá, eles não estão sozinhos. Eles estão acompanhados. Pelo quê? Hoje nós temos a internet. Hoje nós temos redes sociais. Existem países que o TikTok é proibido, mas no Brasil é liberado. Eu vou falar do Brasil porque essa é a nossa pátria. Aqui no Brasil, o TikTok é liberado e qualquer idade tem acesso. Quem está cuidando? Quem ficou em casa cuidando? Ou será que nós somos os que foram levados em cativo? Porque aqui tem duas situações. Davi que chegou e viu que estava tudo destruído, e tinha a outra situação que era aqueles que foram levados cativo. Quem somos nós hoje? Será que hoje nós somos aquele que está enxergando a destruição na família? Ou será que nós somos prisioneiros desse século? Será que nós somos prisioneiros desse século? Será que nós também não estamos compactuando com a situação que está gerando hoje? Será que muitas das vezes nós não estamos liberando demais os nossos filhos? Será que muitas vezes nós estamos trazendo muito do mundo para nossas vidas? Será que a gente não está se encaixando com as coisas do mundo? Porque nós cristãos, nós temos que andar contramão do mundo. Existe um sistema que funciona muito bem lá fora, mas não pode funcionar muito bem dentro das nossas casas e nem dentro da igreja. E eu vejo muitas das vezes famílias que começam a se enquadrar com esse sistema. E aí entra a preocupação, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje o bem mais precioso que existe é a família. Hoje o bem mais precioso que existe é a família. E não importa se você faz parte de uma família
com pai, mãe, filhos, ou se você é solo, se você é mãe solteira, se você é viúvo, separado, não importa. A sua família é o seu bem mais precioso. Ela tem que ser exemplo, ela tem que ser cura para quem está de fora. A sua família tem que ser apoio e segurança para você. Homens, vocês têm que ser dentro de casa, torre forte. Aquele que levanta e ora e que chama a família para orar. Mulheres, nós temos que ser sábias, como a palavra diz. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do esposo e saber o momento de obedecer. Não podemos gerar filhos para a morte. Não podemos gerar filhos para a escravidão. Nossos filhos não podem ser escravos do mundo. Eles foram gerados para trazer vida. Eles são a próxima geração. O seu legado é a sua família. É eles que vão pregar para a próxima geração. Eu trouxe aqui algumas informações referente do que tem acontecido em prol da família brasileira. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O número de separação no país é maior desde 2007. Essa informação foi retirada lá do IBGE, atualizada em março. O número cresceu 8%, batendo 420 mil cerca de pedidos de divórcio. Acontece um divórcio a cada 2 casamentos. É um divórcio a cada 2 casamentos. E não pense que por nós sermos crentes, nós estamos livres do divórcio. Tem muito crente se separando. Porque casamento virou algo descartável. Não deu certo com essa daqui, eu vou procurar outra. Vai dar certo com a outra. Não deu certo aqui, eu vou tentar com outro. Não, irmãos, não é assim. A palavra de Deus não ensina isso para nós. O divórcio, ele é lícito quando existe agressão, quando existe violência. Aí sim pode ocorrer divórcio. Mas o divórcio não pode ocorrer se você está lutando pelo seu esposo, se você está orando por ele, se ele é depressivo, se ele está doente, se você está orando pela sua esposa, se você está buscando o Senhor, se você tem fé. Divórcio não é uma opção, porque Deus restaura pessoas e pessoas restauram casamentos. Um dos maiores motivos do pedido de divórcio é o financeiro e a desigualdade financeira. Hoje, algumas mulheres, elas estão recebendo mais do que o homem e isso leva elas a pedirem o divórcio. 70% da solicitação de divórcio ocorre por mulheres. 70% da solicitação de divórcio ocorre por mulheres. Mulheres feridas. Mulheres doentes. Mulheres que perderam a fé. Mulheres que estão buscando se enquadrar com o mundo. Essa é a realidade da família hoje. Os adolescentes estão iniciando a sua faixa sexual entre 13 e 17 anos. Só nos 4 primeiros meses deste ano, aconteceram mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. Esses dados foram registrados lá no Ministério dos Direitos Humanos. 68% dos casos são por familiares e conhecidos. Mais uma vez eu digo, quem está cuidando dessas crianças? De repente você está pensando assim, essa palavra não é para mim. Isso aqui não é para mim. O que ela está falando não é. Mas alguém aqui conhece uma família que está passando por algo parecido? E nós vamos hoje, em nome do Senhor Jesus, aprender a proteger a nossa família contra essas informações que eu estou passando.
60% dos casos de violência física contra criança, violência física registrada em hospitais, elas são realizadas por mulheres. 60% dos casos de violência física contra criança são realizadas por mulheres. As próprias mães que agridem os seus filhos, que vão parar no hospital. Em 10 anos, as famílias tradicional brasileira mudou. Não é mais a mesma. Mudou tudo. E a tendência é mudar mais. Há anos não está mais ocorrendo a troca de geração. Troca de geração por conta da internet, por conta do celular, das telas, por conta de tudo que está acontecendo atualmente, não ocorre mais a troca de geração. Troca de geração é quando nós, pais, passamos para os nossos filhos aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Sabe, aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, e aí a gente vai e passa para os nossos filhos? Há 10 anos isso não acontece mais, porque não faz sentido para a nova geração o que você está passando para eles. Não faz sentido. Ninguém quer saber que você nasceu num sítio e tinha que andar a cavalo para ir para a escola. Não faz sentido. O que está acontecendo com a família? O lugar santo. Um lugar santo, um lugar sagrado. Esse culto que nós vivenciamos aqui na igreja, esse mesmo culto, ele tem que acontecer lá em casa com a minha família. Esse mesmo culto, essa mesma adoração, esse mesmo fervor, esse calor, esse desejo de falar em línguas, de pular, de saltar, de cantar hinos, de profetizar, isso tem que acontecer primeiro lá na minha casa. Sabe por quê que muitos jovens desviam da igreja? Muitos jovens estão desviando da igreja? Primeiro, porque não tem esse culto em casa. Depois, o pai e a mãe passam por alguma situação dentro da igreja e desabafa com o filho. Quantas pessoas que falam mal do pastor, falam mal do irmão. O irmão não olhou para mim, o irmão não pegou minha mão, o irmão não deu paz para mim. Chega e fala isso para o filho. Aí o filho vai o quê? Desapegando da igreja. Quantos pais que poupam o filho de vir na igreja quando está chovendo, quando está frio? Está chovendo hoje, não vamos para a igreja não. Hoje está frio, né? Nossa, está frio, não vamos para a igreja. A criança, ela não está nem aí para o que você ensina para ela. Ela está te copiando. Aí a criança cresce, você perde a graça. Meu pai está careta, eu não vou para a igreja. Não vou para a igreja. Está frio, papai. Eu estou vendo a série, estou maratonando uma série, eu não vou para a igreja. Mas mal sabe nós que a culpa foi nossa mesmo. O que a gente fez lá no princípio? O que a gente ensinou para nossas crianças, para os nossos jovens? Hoje, é comum você ver jovens e adolescentes que não respeitam os mais velhos, não quer ouvir um conselho, rejeita qualquer informação que você quiser passar. Alguns são até mal educados, não são mais gentil, não pede a bênção para o pai, não pede mais a bênção para a mãe. Lembra disso? Quem é que pedia a bênção aqui para o pai e para a mãe? Né? Não podia sair de casa sem pedir a bênção. Bença pai, bença mãe.
Deus te abençoe. Parecia que se não recebesse essa bênção, alguma coisa ia dar errado. Hoje, ai, que coisa chata. Ai, que careta. Ultrapassado. Porque hoje é tudo internet, é tudo virtual, né? Jesus, ele está voltando para buscar uma noiva pura, uma noiva preparada para ele, uma noiva que está ansiosa para ver o noivo. Os nossos filhos fazem parte disso também. Os nossos pais também fazem parte disso. Os nossos avós também. Não vamos deixar brecha na nossa família e perder para o inimigo. Não vamos gerar filhos que sejam escravo do mundo. Nós não estamos gerando filhos para ser escravo do mundo. Quantas mulheres tristes, coração amargurado, porque sofreu rejeição, casamento não deu certo, ou sofre rejeição dentro do casamento. Quantas mulheres destruídas, pensando em divórcio, porque ela acha que se ela se divorciar, ela vai resolver o problema da vida dela. Porque ela acha que o marido dela é um peso, e o mundo diz isso para ela. Sim, se livra desse peso. Mal sabe que se clamar e se buscar, como Davi fez, ela pode restaurar o casamento dela. Muitas das vezes não dá tempo disso acontecer, porque pessoas hoje agem pela emoção. Inclusive, famílias hoje estão sendo construídas em cima de emoções. Quantas pessoas frustradas estão construindo família para, de alguma forma, suprir uma necessidade? Família não supre necessidade de ninguém. Família é uma constituição de Deus. Família é algo que você gera e forma para adorar e glorificar a Deus. Você tem que preparar os seus filhos para ser a próxima geração de evangelistas e de adoradores. Se nós não pregarmos para os nossos filhos, daqui 10 anos, ninguém mais saberá quem é Deus. Já foi levantado essa informação. Existem países que têm criança com 10 anos, não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus, e nasceu dentro de um lar cristão. E não sabe, não conhece o Deus dos pais deles, porque não é passado esse legado para o filho. Já viram aquela maratona que corre e passa o bastão para o próximo? Vem correndo e passa o bastão? Família é isso. Você corre uma maratona e passa o bastão. E assim sucessivamente. Essa igreja foi fundada assim. Foi passado o bastão. E todas as outras. Vamos cuidar e zelar da nossa família. Irmãos, eu não sou especialista em família. Eu não sou especialista. Não é a minha especialidade. Eu não estou trazendo aqui para vocês teoria e nem teologia. Eu estou trazendo experiência. Eu posso falar de família. Eu tenho autoridade porque me faltou muito família. E aquilo que te falta, você tem autoridade para falar. Eu cresci num lar disfuncional. Eu vim de uma família quebrada. Com todo respeito, mãe. Minha mãe está aqui. Eu vim de uma família quebrada, uma família destruída. Eu tinha tudo para dar errado.
Eu tinha tudo para dar errado, irmãos. E tinha gente da minha família torcendo por isso. Tinha pessoas que comprou ingresso para ver na primeira fila eu dando errado na vida. E se eu desse errado, ninguém ia se surpreender. Iam falar assim, ah lá, eu sabia, a Michela lá, caiu. Normal. A gente já sabia que isso ia acontecer. Por conta das circunstâncias. Só que eu, na minha humilde ignorância, eu escolhi dar certo. Eu escolhi Jesus. Porque eu não aceitava, eu não acreditava que a minha vida ia se acabar daquele jeito. Eu tinha fé. Com 11 anos, eu conheci Jesus. Com 11 anos, eu conheci um pai verdadeiro, um criador. E eu não tive dúvidas. Eu já vi muita gente falar assim, eu não entendo essa palavra que Deus é o nosso pai. Eu não entendo a paternidade de Deus. Eu com 11 anos, eu entendi na hora. Eu falei, é meu pai. Deus é meu pai. Meu pai. Eu queria morar na igreja. Minha mãe sabe, eu queria morar na igreja. Quantas vezes eu acordava cedo, eu ia para a igreja, ficava o dia inteiro na igreja. O dia inteiro era onde eu tinha paz. Era onde eu sonhava. Os melhores e maiores sonhos em Deus foi dentro da igreja. E hoje eu me assusto em ver tantos jovens e adolescentes que não gostam de igreja, que tem aversão. Eu não gosto, eu não quero, eu não vou. Como não? É aqui que você alimenta a tua alma. É aqui que nascem os melhores projetos, os melhores sonhos. Quantos homens e mulheres chegaram até a igreja esgotado, cansado, sem sonho, sem perspectiva. E aqui dentro, durante o culto, durante o louvor, vem uma inspiração divina. Ou então vem um conselho de Deus, o próprio Espírito Santo aconselhando e falando, vai dar certo, eu estou com você, não desiste, vai dar certo, eu estou contigo. Irmãos, não vamos deixar o inimigo roubar a nossa família. Não vamos deixar o inimigo saquear os nossos filhos. Não vamos deixar a nossa história acabar no deserto. Porque o deserto é um lugar de passagem. Ninguém está livre de passar pelo deserto, mas é só uma passagem. Vai passar, vai acabar. Esse deserto vai passar. Essa situação que Davi se encontrou, passou, porque ele encontrou força em Deus. Deus disse, vai buscar a sua família, certamente eu estarei com você. E ele foi, ele guerreou um dia inteiro contra os amalequitas. E ele trouxe filhos, filhas, esposa e tudo que tinham roubado e até mais. Não ficou ninguém para trás. Não ficou nem pequeno e nem grande para trás. Trouxe todos de volta. Reconstituiu a sua vida e a sua família. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida. Isso vai passar. A sua família é de Deus. Não importa quem está longe, Deus vai trazer. É o esposo, é a esposa, é um filho, é uma filha, está desviado, está perdido. Deus vai trazer de volta. Não vai ficar ninguém para trás. Seu filho não nasceu para a morte. Seu filho não nasceu para ser escravo. Sua família é bênção de Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Dessa igreja sairão famílias modelo, famílias exemplo para impactar essa geração. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Isso vai passar. Essa história vai mudar. Aleluias, glória a Deus. Não importa o problema. De repente você está pensando assim, o meu problema não tem solução. O meu problema não tem solução. Tem. Tem uma frase que diz assim, existem 2 tipos de filhos. Não sei porquê, mas eu estou falando muito de filho. Deus, mistério.
Tem uma frase que diz assim: existem 2 tipos de filhos, o ideal e o real. Muitas das vezes nós temos que enterrar o ideal e cuidar do filho real. Aprenda a cuidar do filho que você tem, independente do problema que ele tem, independente da luta que você está passando. Aprenda, busque no Senhor o filho que Ele projetou. Muitas das vezes o seu filho é diferente porque o próprio Deus planejou algo diferente para ele. E muitas das vezes nós, pais, não temos sabedoria para saber lidar com esse filho. Peça essa sabedoria, peça esse entendimento, peça essa visão. Não abandone sua família. É lícito que nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o pão. Nós temos, o pastor mesmo deixou isso muito bem claro, esclarecido aqui. Ainda hoje ele falou. Nós temos que trabalhar, sim. Mas cuidado, irmãos, não passa do horário. Não passa do horário. Não se atrase voltar para casa. Não fique encontrando desculpa para ficar fora de casa. E quando chegar, esteja presente com seu filho, esteja presente com sua esposa. Não deixa essa sua família escapar das suas mãos. É um presente de Deus. E os filhos é herança. Esses filhos não são nossos. Eles são herança de Deus. E se Ele deu essa criança, se Ele deu esse jovem problemático, esse homem cabeça dura para você cuidar, é porque Ele viu o potencial. Ele viu o potencial. Vamos buscar a sabedoria de Deus. E vamos restaurar a nossa história. Vamos ser diferença. Para que o mundo veja em nós o Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos. Davi poderia ter chorado e ter desistido e ter falado: perdi, eu não vou atrás, eu perdi. E aqueles homens estavam desesperados, querendo apedrejar Davi. Eles queriam apedrejar Davi, porque eles falaram que a culpa era de Davi. Situação, um caos. Situação dele estava um caos. Mas ele olhou para onde? Para onde ele olhou? Onde ele buscou força? Foi em Deus. Foi em Deus. Então, antes de você desistir, faça uma oração. Peça sabedoria. Peça entendimento. Libere perdão se você tem que perdoar. Não carregue esse fardo, não. Não ocupe o lugar de Deus na sua vida. Não ocupe o lugar de Deus na sua vida. Libere perdão. Libere perdão. Não tenta ajudar Deus na sua história, dando ideia para Ele, querendo ajudar Deus. Deus, e se eu fizer assim, 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 vai ficar melhor. E Deus diz: não, não te ordenei fazer assim. Entrega a sua vida a Deus. Entrega seus sonhos. Entrega suas ansiedades. Entrega. Ele vai te ajudar, porque Ele é Pai. E Ele também é Pai dessas pessoas que fazem parte da nossa família. Ele conhece melhor do que a nós mesmos. Toda vez que eu vou orar, e eu falo: Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. Porque olha a situação, olha como eu estou, olha assim, olha fulano, olha só o que fulano fez, olha isso, olha aquilo. E Deus diz: ei, eu amo ele, eu amo ela. Eu conheço desde o dia que nasceu. Fique calmo, eu vou cuidar. Fique calma, eu vou cuidar, eu vou restaurar. Eu vou mudar, porque eu também tenho um plano para essa pessoa. Muitas das vezes a gente gosta de buscar o culpado, mas às vezes a culpa é nossa, porque não buscamos conselhos em Deus. Então aquieta seu coração, cuida da sua família, protege a sua família, lute por ela. E o conselho
que eu trago nessa noite, não de mim, mas de Deus, é: proteja a sua família, esteja com ela, abrace ela, ame o lugar que Deus te colocou. Você é homem, você é um pequeno pastor, você é um pastor de um pequeno rebanho. Cuide do seu rebanho. Você, mulher, auxilia o seu esposo. Ensine os seus filhos a respeitar os mais velhos, a ouvir conselhos. Ensine os seus filhos a amar o próximo. Ensine para que vocês não percam esse bem tão precioso que o Senhor te deu. Amém, igreja? Aleluias. Vou pedir já para os amados irmãos se colocarem de pé. Neste momento, eu quero dizer para vocês que Deus restaura a sua família, restaura a sua história, que as bênçãos do Senhor alcance a sua família, alcance seus filhos, restaura e traga bênçãos para os seus filhos e até 1000 gerações. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão alcançados e serão mudados pela glória do Senhor. Ame os seus filhos, ame sua família, ame o seu pai, sua mãe, abrace seu pai, abrace sua mãe. Manda uma mensagem de carinho. Não esqueça de ninguém para trás. Davi não esqueceu de ninguém. Eu acredito que na hora que vieram todas as mulheres e filhos, eu imagino que alguém falou assim: fulano, seus filhos estão aí? Estão. Sua esposa? Também. Ei, cicrano, sua esposa está aí? Tá. Seus filhos? Também. Glória a Deus, vamos continuar a caminhada? Vamos, está todo mundo aqui. E eles voltaram para aquela cidade e restaurou aquela história que parecia que era o fim. Não demorou nada. Depois disso, Davi se tornou rei de Israel. Aleluias. Glória a Deus, que a sua família seja alcançada, que a sua história seja mudada, que você seja força, que você tenha força para restaurar, para curar, para transformar pessoas. Que os seus parentes, que aqueles que ainda não foram alcançados pela mão de Deus, possa ver na sua família exemplo. Aleluias. Se você está com o seu esposo, se você está com a sua esposa, abrace ele agora e louve ao Senhor este louvor. É um louvor de profecia. É uma profecia sobre a igreja. É uma profecia sobre a sua vida, sobre você. Deus restaura famílias. Deus restaura a sua história. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Ó Pai, seja louvado e glorificado nessa noite. Aleluia, Senhor. Sim, ó Deus. Seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Aleluias. Deus é maravilhoso, Ele está neste lugar. Glória a Deus. Receba essa bênção nessa noite. Volte para a sua casa com a certeza que Deus restaura histórias. Deus não mudou. Deus está livrando hoje seus filhos do cativeiro.